Olá, boa noite. Chegando aqui para nossa live hoje, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Testando aqui a conexão, para a gente poder ter um papo bem bacana com duas convidadas especiais sobre um tema que eu acho que interessa muita gente. Muita gente. Nós vamos falar sobre emagrecer sem efeito sanfona. Como é que é isso? Quem não me conhece, meu nome é Sheila Santiago. Tenho aqui essa rede, na Rede com Sheila. Tenho também o canal no YouTube e outros canais por aí. Aqui no meu Instagram você tem um link para todas essas opções, né? Cris chegando, oi Cris, boa noite. Marcele também chegando, uma das convidadas. Que legal, então assim, já vou chamar Marcele. Tem a Marcele Frossar Claire, que é personal saúde. E também receberemos aqui a nutricionista Andréia Menezes Leão. Marcele eu conheço pessoalmente, a Andréia não. E eu acho que esse bate-papo vai ser muito bacana aqui na rede comigo. Ah, Cris, também tô com saudade de você. Eu acho que já posso colocar a Marcele aqui, chegando. Marcele aqui, até que enfim eu consegui. Marcele, eu já autorizei. Vamos ver. Entrar ao vivo com Marcele. Eu cliquei. Veja se aparece aí alguma notificação para você, Marcele. Porque a gente fica dependente, né? Isso. Entrar ao vivo com Marcele. Cliquei aqui. Estou aguardando a Marcele. Ai, gente, boa noite. Então, de novo. Marcele, qualquer coisa você me escreve aqui. Ué, não apareceu para mim, ó. Solicitação, entrar ao vivo com a Marcele. Cliquei de novo, Marcele, pela terceira vez, mas qualquer coisa eu tento te chamar. Vamos ver se vai agora. Engraçado, Marcele, que não, quando aperto convidar, o íconezinho não me permite. Mas você já me segue também, né? Eu te sigo, você me segue. Uau, entrar ao vivo. Está dizendo, Marcele não pode participar. Será por que, Marcele, que você não pode participar, Marcele? Você já é minha seguidora, não é? Já sim, então. Eu vou tentar de novo aqui. Disse que você não pode participar. Andréia chegando. Ó, vamos lá. Marcele, convidar. Andréia. Acho que agora foi. Vamos ver se eu te chamo. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Agora você me aceitou. Oba! Ah, a conexão, esse mundo virtual que está sempre pegando peça na gente. Ah, o Gilvan Costa aqui, legal, bacana, Gilvan, boa noite a todos e todas. Então, assim, sejam bem-vindos, quem está chegando aí para acompanhar essa nossa live, que eu já estou tentando faz tempo, mas essa dona Marcele é muito ocupada. Tá escutando direitinho, Marcele, Andréia? Tá tudo tranquilo. Estou te escutando, mas não estou te vendo. Você está vendo a Sheila, André? Tô vendo vocês três, perfeito. Gente, eu não estou vendo. Ficou preto para mim aqui. Bom. Pode ser conexão, pode ser. Calma, que tudo se resolve. Tá tranquilo. Eu estou, inclusive, vocês vão observar que eu vou olhar para cá na minha célula, na tela do meu celular. E vou olhar também pelo note aqui, ó, que eu botei no mudo, porque por aqui a gente vai pescando as perguntas. Então, eu também tô assim, Marcele. Tô aqui assim, ó.
Então, Ótimo. então eu não te vejo aqui, mas te vejo ali, tá tudo certo, eu tô Tá vendo. tudo certo. Ah, legal. Mas o pessoal falando aqui que o áudio e a imagem estão legais, assim, ok. Valeu aí pela Pra mim força tá por tudo bem este também. retorno. Tranquilo, Então, vamos gente, ficar. Até vamos hoje. lá. Começando esse papo gostoso aqui sobre emagrecer sem efeito sanfona. Quando eu acompanho a Marcele, só para a gente fazer uma introdução, eu faço Pilates com a Marcele no Sesc de Nova Friburgo. E assim que eu a conheci lá no Sesc, eu comecei a acompanhá-la aqui no Instagram, né? E aí eu vejo a Marcele com um programa de emagrecimento, e aí veio essa frase maravilhosa, né? Emagrecer sem efeito sanfona. Na hora eu perguntei, como é que é isso? Como que a gente consegue emagrecer sem o efeito sanfona? E Marcela, então, sugeriu também aqui a presença da nutricionista Andréia. Andréia, você é de Friburgo? Oi, gente, boa noite, prazer. Eu só vou levantar aqui um pouquinho para pegar um idosinho que eu cuido, porque senão ele vai ficar chorando que ele me viu. Só um minuto. Ah, tá certo, sem problema. E aí, felizmente, Marcele aceitou e Aí, tá. convidou também a Andréia para estar aqui com a gente. E Então, eu estava perguntando para a Andréia se você é daqui de Friburgo, então, Andréia. não, eu sou de Goiânia, tá? Tô um pouquinho longe de vocês, eu sou de Goiânia. Mas como a nossa metodologia ela é fantástica, né? Ela consegue ter uma abordagem no mundo inteiro. Então, a nossa comunicação ela é rápida hoje, né? No sistema online que a gente vive. Mas estou aqui de Goiânia mesmo, né? Estou como diz, no interior do Brasil. Ai, que gostoso. Esse sotaque foi só você falar um pouquinho que eu já identifiquei. Tá longe. O sotaque é característico, né? Assim, o pessoal daqui, o pessoal de Minas é muito próximo, né? Então a gente tem mais ou menos o mesmo sotaque mesmo. Então, para a gente começar, Marcele, não sei se você já está no ok aí, seria Eu tô legal assim, tá ok? Eu tô no ok, só que tem um pessoal que está tentando assistir a live pelo meu Instagram e eu não estou aparecendo ao vivo para o pessoal. Peraí, Eu vou fazer o seguinte, eu vou Sheila, até só para a gente iniciar aí. Vamos fazer uma tentativa. Eu vou sair e você me chama de novo para ver se eu entro, tá? não está aparecendo você ao vivo, não, é verdade. Estou saindo, me bota de novo. Aí eu tô aparecendo, para mim tá tudo certo. Talvez é a conexão dela que tá ruim. Eu estou achando que é isso, que é a conexão dela. Também esse horário, né? Assim, esse horário às vezes é muita gente comunicando, então às vezes fica um pouco mais sobrecarregado mesmo. Então às vezes tem muito isso. Mas eu tô aqui. Ivone está até falando, vou emagrecer sem efeito sanfona e sem levar na flauta. Isso aí. Deixa eu tentar colocar a Marcele aqui de novo. Mas a Marcele sumiu. Mas acho que ela vai solicitar de novo. Vou Vamos ver se ela vou consegue entrar. esperar um pouquinho. Andréia, se apresenta então um pouquinho, né? Falando assim, a minha curiosidade. Foi bom que você já falou que você é de Goiânia. E quando você se apresentar, eu gostaria que você falasse por que você escolheu essa carreira de nutricionista. Então vou começar lá do começo, gente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Tá, que a gente está apresentando a nossa metodologia, que ela é fantástica. Bom, eu tenho 23 anos de formada, né? Então, eu formei aqui na Universidade Federal mesmo de Goiás. E o curso de nutrição, ele veio porque eu sou ex-atleta. Então, na minha época de ser atleta, eu fui nadadora, né? Eu já tinha um nutricionista, só que não era em Goiânia, a gente fazia consultas fora, no Rio de Janeiro. E aí já me chamava um pouco a atenção, porque eu via que quando a gente comia bem, a gente melhorava a resposta do rendimento para a competição. Então, eu consegui entender um pouco dessa relação nutrição e performance, porque eu era atleta. Então, daí eu tive, né, falei, vou fazer a faculdade de nutrição. Porém, na época, quando eu entrei, eram bem poucas nutricionistas que se formavam, né? Eu entrei em 1995, na verdade. Terminei no ano de 2000. E de lá para cá, acredito que, principalmente depois da pandemia, o boom da nutrição é gigantesco. O contato com a metodologia da Galo Personal, ela veio no primeiro momento também a convite do personal de Goiânia, que fazia a metodologia. E me chamou a falar, a gente precisa de um nutricionista que entenda de fisiologia do exercício físico para que a gente consiga ajustar e a gente consiga falar a mesma linguagem, porque a nutrição, existe a nutrição esportiva, né? Como eu já fiz esportiva, porém não tinha a nutrição vinculada, tão vinculada quanto a fisiologia do exercício como tem na metodologia. Então, meu primeiro contato com a metodologia foi no ano de 2018, tá? E de lá para cá, eu praticamente falo que 90% hoje do meu trabalho é voltado para a metodologia.
mas meu histórico todo é clínico, então eu trabalhei por volta de mais ou menos uns 20 anos com cirurgia bariátrica, então tenho uma experiência enorme com obesidade mórbida. Trabalhei em UTI durante 6 anos também, mas sempre voltado com essa nutrição clínica. E às vezes era conflitante que as pessoas achavam que eu fosse trabalhar com a nutrição esportiva. E se confunde muito com a metodologia, porque como só tem personal, é muito visível o personal com alta performance. Não se vincula personal com tratamento de doença e prevenção. E a metodologia ela veio provar para a gente a fantástica função da fisiologia do exercício físico no nosso organismo. Então, aí veio um viravolta na minha vida, né? Porque eu vim de alta performance, eu sou ex-atleta, e de repente eu vejo uma educação física totalmente vinculada com tudo aquilo que eu trabalhei, com obesidade, com a síndrome metabólica, com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim. Então, a gente pegou uma gama de doenças crônicas, né, não transmissíveis, que é o boom da hoje do mundo que a gente tem, e a metodologia ela veio com essa função de fazer essas correções, agregada à ciência da nutrição. Então, fez um casamento, né, Marcelo, perfeito. Perfeito, e trazendo só caso de sucesso até hoje. Só aviso que eu já voltei e agora estou visível como ao vivo no meu Instagram, então podemos tocar, tá, Sheila? Uhul, maravilha, maravilha. Eu estava pedindo, André, para se apresentar um pouquinho, e aí a pergunta também fica para você, por que você escolheu, como foi escolher essa carreira? Como é que você se encontra nesse universo aí? Bom, a gente entrar falando da carreira agora, a gente vai ter que abreviar muito para a gente não virar a noite aqui, fugindo do assunto, porque são muitos anos de trabalho, tanto a Andréia quanto eu, até a gente chegar aqui. Mas, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui agora, né? Definitivo, porque quem ao vivo sempre tem esses problemas técnicos, mas já estamos aqui tudo nos conformes. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, por ter reunido aí nós duas, para a gente tratar de um problema que todo mundo sofre, todo mundo tem dúvida, mas ninguém sabe resolver, que é a questão do efeito sanfona. Até eu chegar aqui hoje, né, nessa condição de especialista em emagrecimento saudável, acelerado e restauração da saúde, por um longo trajeto que eu iniciei lá na minha primeira faculdade, onde eu fiz fisioterapia. E de lá não parei mais de estudar e nunca mais vamos parar, né, Nodri? A gente fala que a nossa pós é eterna, porque cada vez que a gente conclui um modo de estudo, vem a ciência e atualiza, e a gente está sempre buscando conhecimento profissional de qualidade e atualizado, porque é um risco muito grande lidar com as vidas que são colocadas em nossas mãos. E o nosso comprometimento ético e profissional nos mantém assim, nesse estudo direto. Então, tudo começou lá, né, com a minha faculdade de físio, aí eu entrei na faculdade de educação física, aí já entrei na pós pela Universidade de Brasília, aí entrei em estudo, entramos na certificação, entramos na metodologia Galo, e aqui estamos nós. E cheguei até aqui e busco cada vez mais aqui, porque lá na educação física básica, eu estava muito insatisfeita em fazer mais do mesmo. Eu não entendia como que a gente fazia algo e aquilo não trazia resultados de forma sólida e resultados de verdade para os alunos, né? Que na época a gente era aluno, porque a gente estava tratando do ambiente de academia. Então, eu fui atrás de entender o que de fato poderia ser feito para a gente restaurar a saúde das pessoas, cada vez fortalecendo mais a nossa tese, que é levar longevidade às pessoas, fazer as pessoas viverem mais e com qualidade. E aqui estamos nós, cada vez mais motivadas, cheios de casos de sucesso. Você conhece alguns, né, Sheila? E cada vez mais. Por isso, assim, que é um trajeto enorme. A gente teria que pegar uma live só disso para falar das nossas experiências, do trajeto até aqui, porque são cheios de histórias fantásticas, erros, acertos, perseverança e a certeza, cada vez mais, de que estamos no caminho certo através de todos os resultados que a gente tem trazido até aqui. Bacana. Então... Isso é muito legal que você falou, Marcele, porque assim, quando a gente, né, isso há muitos anos, a gente abre uma revista e lá tem uma matéria falando sobre emagrecimento.
Com a internet, isso ficou mais gostoso, porque você consegue identificar, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a olhar o Instagram da Marcele, eu falei, mas eu conheço esse rostinho. Esse rostinho, realmente, a pessoa era assim e agora a pessoa está assim. Que bacana, que confiança. Então, quando a gente está mais próximo, eu estou falando da minha experiência, né? Eu acho assim legal quando você está próxima àquela pessoa e você vê que ela fez um trabalho com alguém e que realmente deu resultado. Não é aquela coisa só da imagem fria, como era antigamente uma revista, e você falava, será que eles não trabalharam a foto? Né? Hoje até você colocou, ontem, né, Marcele, da Marinha, que é atriz também, como eu, é super gostoso. E, nossa, Marinha, a gente se conhece há muitos anos, e Marinha, a diferença. Todo mundo, quando começou a acompanhar, né, o trabalho que ela estava fazendo, falou, nossa, como foi incrível. E aí, vem uma pergunta para as duas, aí vocês podem bater bola mesmo, se for o caso, né? Tem um momento para você resolver entrar num programa de emagrecimento? Vocês Bom, indicam? vou dar um pontapé inicial, que aqui é uma guerra, né, Nuto? A gente não sabe quem fala mais. Quando quando um cliente fecha um programa com a gente nos contrata, o primeiro passo é uma reunião que a gente faz junto com a Nutri para estudar o mapa do organismo da pessoa que a gente traz através de uma avaliação. E aí a gente debate aquele caso. E aí a gente fala. Então hoje a gente vai tentar ser breve para sermos mais diretas, para a gente conseguir otimizar ainda mais o tempo e ir direto ao nosso assunto, que é hoje sobre o efeito sanfona. E já fica aí a dica, Sheila, para a gente fazer mais vezes com outros temas, porque esse assunto é amplo e é de utilidade pública. Então, a gente tem que falar muita coisa, né? Então, vamos falar. Sobre o que você perguntou, existe um momento certo para a pessoa procurar? O momento certo é hoje, porque existem pessoas que vêm falando assim, quando eu resolver esses problemas assim, quando eu tiver tempo, quando isso, esse momento perfeito, ele não existe. Ele nunca vai chegar. Então, o momento certo para começar a buscar um programa que não trata só do emagrecimento puro e simples, mas principalmente de restauração da saúde, é hoje, porque o seu futuro começa agora, né? Então, o momento certo é hoje. E aí, puxando aí o nosso assunto, né, específico, que é o tema da nossa live, como assim emagrecer sem ter efeito sanfona? Que o efeito sanfona é uma pedra no caminho de pelo menos 99% das pessoas que têm problema com sobrepeso, obesidade e ficam rodando naquela questão, eu emagreço e volto, eu emagreço e volto, eu emagreço e volto, e aí por conta disso desanima e se entrega. Ao se entregar, a pessoa desiste de si. Só que aí é um grande problema, que vai contra a nossa tese, que é fazer as pessoas viverem mais e melhor. Então, assim, antes de mais nada, vamos entender qual é o conceito real de emagrecimento, da onde que a gente parte para a gente não ter a chance de ter efeito sanfona, que aqui no nosso programa a gente não tem, a gente não trata, a gente nem leva isso em consideração, justamente pelas coisas que vamos pontuar agora. Mas fica aí, ó, spoiler. Lá no final eu vou falar também o segundo ponto que traz o efeito sanfona. Então fica com a gente até o final, que isso aqui já botei até no meu asterisco lá na minha pauta no final, para não esquecer de falar. Então vamos lá, gente. Pelo conceito real de emagrecimento, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Porque se você entende o que é emagrecer de forma errada, fatalmente você vai ter o efeito sanfona. O emagrecimento, pelo conceito real, significa não só subir na balança e ver que aquele número que a balança deu diminuiu. Emagrecer de forma sólida, duradoura, é diretamente relacionado à composição corporal.
Primeiro ponto, emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso, você sobe na balança, vê que aquele número da balança diminuiu, mas você não sabe de quê. Pode ter sido de massa gorda, de massa magra, de massa óssea, de líquido. Então, o emagrecimento real, para não dar a chance do efeito sanfona, tem relação com a composição corporal, no sentido de diminuir percentual de gordura, diminuir massa gorda, manter e restaurar a massa magra. Esse é o primeiro segredo. Se você emagrece errado, através de remédios, de intermitente, bariátrico, sei lá, tantas outras coisas que as pessoas estão buscando como método emagrecedor, mas na verdade não é, boa parte desse emagrecimento que vem por esse caminho tem grande parte de perda magra. E se você perde músculo, você ganha gordura. Então, quem emagrece errado pode ter certeza que vai ter o efeito sanfona. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quer colocar alguma coisa nesse sentido, Nuto? Eu posso tocar? Eu ia fazer só um comentário, então, antes da Andréia falar. E o Gilvan Costa tinha colocado aqui logo no comecinho, essa questão assim de você começar uma atividade achando que você vai emagrecer e não ter acompanhamento. Esse é o erro principal e que a maioria faz, né? Eu quero emagrecer e não procuro acompanhamento. É porque, na verdade, assim, as pessoas acham o emagrecimento uma forma muito simplista, eu falo pela parte da nutrição, que é simplesmente comer menos. Pronto. Então, a gente vai fazer um déficit calórico e as pessoas não se preocupam, que é o que a Marcele colocou como primeira base, né? Primeiro fundamento que a gente tem da correção do processo, que realmente é o emagrecimento. E aí, daí a gente vai partir por todas as correções que precisa. Então, muitas das vezes, as pessoas fazem um déficit calórico, esse déficit calórico vai gerar uma perda de peso, que não é o emagrecimento, e isso vai complicar toda a correção que a gente tem que fazer. E aí, automaticamente, essa pessoa acha que ela tem que comer menos, e é igual você falou, e muitas das vezes você altera a parte fisiológica desse organismo, essa resposta que você espera, justamente que essa pessoa ela vem fazendo, a gente fala fazendo coisas soltas, né? Ou faz jejum, ou faz dieta da proteína, ou para de comer, enfim. As pessoas vão fazendo o que está solto, é justamente por isso, porque na cabeça da grande maioria das pessoas é simplesmente parar de comer. E, na verdade, a metodologia não parte do princípio de parar de comer, muito pelo contrário, a metodologia as pessoas comem várias vezes ao dia, a cada 2 horas e 30 minutos, justamente por esse princípio da correção. Aí é o início do erro, né, Marcele? Quer dizer, para de comer e começa a fazer o quê? Alta intensidade, né? Aí começa a correr, pedalar, quer dizer, começa a fazer atividade física, que é outro princípio básico que as pessoas precisam de entender a diferença também, né? O que é atividade física, o que é exercício físico. E aí realmente começa todo o erro, né? Por isso que tem, voltando aqui ao nosso tema, o famoso efeito sanfona, né? Claro que isso é um dos fatores, porque tem N fatores, né? Sim. Inclusive, Andréia, eu vi no seu Instagram hoje você falando sobre isso, de comer em 2h30, né? E eu nunca tinha escutado, eu sempre escutei falar em 3 horas, de 3 em 3 horas. E eu falei, nossa, mas eu acho que eu não consigo comer de 2h30. 3 horas para mim já é demais e eu me esforço. Tem uma justificativa para isso, Andréia? Tem, assim, no caso da metodologia, quando a gente trabalha no peso, são correções específicas. É que, na verdade, o que acontece? Como a gente tem que dar trabalho para o organismo, porque o emagrecimento significa dar trabalho, não é facilitar, a partir do momento que você faz refeições a cada 2h30, esse organismo passa o tempo todo trabalhando. Porém, o que é diferente é o que você se alimenta e qual que é a função metabólica e o impacto que aquilo gera, né, no caso dos alimentos, no seu organismo. E por que a gente trabalha nesse sentido? Porque como o exercício físico ele vai entrar com correções, principalmente de vários hormônios, eu preciso de sinalizar para esse organismo que ele tem aporte nutricional específico, que ele pode rodar o ciclo, que ele não vai gerar estresse. Porque senão o que acontece? O cérebro é o primeiro que começa a burlar o sistema. Então, não pode faltar energia, o cérebro depende de glicose 100%. Então, a gente parte do princípio de corrigir o organismo. Para a gente falar do organismo, a gente está falando de conjunto de sistemas. Nós estamos falando de pâncreas, de fígado, de rim, de coração, de cérebro e todo o contexto geral. Por isso que tem que comer a cada 2h30, porque eu preciso de sinalizar para esse organismo que ele tem energia disponível para fazer a correção, fazer o reparo, fazer essa recuperação que ele precisa. A partir do momento que ele tem uma ausência de comida, ele gera o estresse. Se ele sinaliza estresse, todo o processo que a Marcele faz do exercício físico, eu estrago com a parte da nutrição, se essa pessoa não se alimenta, entendeu? Então, é bem a parte fisiológica mesmo. Agora, só para complementar, por isso que é tão importante o trabalho casado
de uma nutricionista com um fisiologista do exercício. E eu não falo de qualquer nutricionista. Tem que ser uma nutricionista que entenda do mesmo processo que eu estou inserida. No caso, né, a certificação que a gente faz. Porque se eu entendo de uma forma e prescrevo o treinamento por esse caminho, a nutrição vai lá, entende de outra forma e prescreve totalmente ao contrário, a conta não vai fechar. E o trabalho tem que estar casado, porque a nutrição que a Andréia prescreve de forma quantificada, ela é toda baseada na minha avaliação, levando em consideração o gasto calórico da pessoa, a rotina e principalmente o tipo de treino que eu vou colocar para aquela pessoa, para que ela tenha substrato suficiente para evitar que alterações hormonais venham no sentido de destruir massa magra, como é o caso do hormônio cortisol, quando está desregulado, e aí estraga todo o processo. E aí é o tiro no nosso pé. A grande verdade é que emagrecer é simples, é fácil e é rápido. Mas, se você não tiver a orientação de um profissional capacitado, atualizado, com conhecimento a fundo da fisiologia humana, da fisiologia do exercício, aí que vem o problema. E é aquela pergunta que você fez lá, que o pessoal comentou aí, né? Quero emagrecer, mas não consigo. Eu preciso da orientação profissional? Claro, porque você é uma pessoa comum, você não é formada na área, você não tem esse conhecimento, e o pouco que você sabe bagunça a sua cabeça, porque o tempo todo a mídia bombardeia de informações totalmente opostas. Um fala que isso é bom, o outro fala que esse mesmo isso é ruim. A pessoa fica perdida e não sabe para onde vai. E aí ela tenta de tudo e tudo não vai resolver. Por quê? Porque isso tudo que vem são informações rasas e principalmente de professores nem tanto, né? Mas tem muito blogueiro, tem muita gente dando informação e que, de fato, não vão acontecer. Porque, resumo da ópera, o emagrecimento só vai ser possível, acelerado, saudável e sólido se resolver a raiz do problema. E cada um tem uma raiz de problema diferente. Porque eu não sou igual a Andréia, eu não sou igual a Sheila, e eu não sou igual a ninguém que está aí. Cada um é diferente um do outro. A grande verdade é que as pessoas que querem emagrecer, todos têm o mesmo objetivo, que é emagrecer, restaurar a saúde. Mas cada um ali por um motivo diferente. E cada um ali tem um impedimento que não está deixando o processo acontecer. E aí que a gente entra. E aí que o profissional entra fazendo toda a diferença. E aí não tem erro, né? E aí é isso que você estava falando, né? É um tratamento personalizado. Não tem como falar assim, não, eu vou tomar o chá tal, ou vou comer X, as mesmas coisas, tipo a mesma dieta, né? A nutricionista vai passar a mesma dieta, aí a amiga vai lá e fala, não, então eu vou fazer a mesma dieta. Com certeza vai acontecer esse efeito sanfona, porque cada um vai reagir de uma maneira. E uma perguntinha que eu ia fazer, você estava falando em relação ao metabolismo. A Andréia falou, eu já estou com 59 anos, né? É uma dificuldade maior para poder a gente emagrecer sem esse efeito sanfona, mesmo que seja com acompanhamento? Ou isso é da minha cabecinha? Isso é a da sua cabecinha e da maioria das cabecinhas do mundo. Porque, assim, comum demais é a pessoa... cada um arruma a sua desculpa, mas não, às vezes, por procrastinar ou por não querer fazer. Mas é porque eu acabei de falar. É pelas informações que são bombardeadas ao tempo todo na cabeça da pessoa e a pessoa fica perdida, ela não sabe o que é. Então, uns chegam pra gente, a gente atende muitas pessoas por dia, né, André? E cada um tem lá. Quem sofre? Os principais culpados. Menopausa, hipotiroidismo, ansiedade. Então, assim, essas questões, claro, que dificultam, mas não impedem. E não tem nada a ver em relação por conta da minha idade isso não vai acontecer. Vai sim. Acontece que a gente vai organizar em cima da pessoa. Como que se trata isso, na verdade? Eu tenho que entender, Sheila, não vamos usar você de exemplo. Primeira coisa, o seu organismo. A partir do que eu entendo o seu organismo, a gente descobre as correções que precisam ser feitas,
a gente descobre as suas dificuldades e suas facilidades. A gente junta todos esses dados, cada detalhe conta, e aí a gente vai ter um programa sob medida para você. Se a sua idade vai dificultar, iremos traçar estratégias para que a gente consiga driblar essa dificuldade e que a gente chegue ao objetivo. Tanto que a gente tem um grande exemplo há pouco aí de uma cliente nossa, a Oda, inclusive, com 72 anos, escuta isso, aos 72 anos, que é a idade dela atual, foi quando ela, de fato, conseguiu perder os 16 quilos dela, coisa que ela brigou a vida inteira na balança. Então, ela tenta perder isso aí desde quando ela é jovem, e veio perder agora, aos 72 anos. Então, entende como nada impede, e cada caso é um caso? E aí que a gente entra aquela famosa história, a orientação profissional, para a gente entender cada um, e ajustar cada um para que chegue ao seu objetivo de forma saudável e sustentável, sólido, né? Para evitar o efeito sanfona aí. Então é uma questão de ajuste, né? Esse efeito sanfona, na verdade, nós é que somos culpadas, né? Por não buscarmos o tratamento correto. A gente reclama, fala, não, aquela nutricionista não serve. Na verdade, e às vezes, né, há casos e casos. Mas eu estou entendendo que é mais a responsabilidade nossa do que realmente quem está tratando da gente. Porque, de repente, você fala assim, não... E aí eu fico curiosa, Marcele, porque, né, Marcele eu já conheço mais um pouquinho, e aí essa questão assim, não, mas eu não vou comer um doce. Aí eu pergunto para a nutricionista, a gente pode comer um docinho, mesmo estando num programa de emagrecimento? Aí, André. Você sabe que essa é uma pergunta eu falo que a parte da nutrição é que às vezes as pessoas mais têm um questionamento, né? Porque existe aquela dieta flexível, existe a dieta que é um déficit calórico, onde a pessoa pode ter uma abordagem nutricional, ou seja, comer de tudo. O que eu te falaria é que, dependendo das correções, a culpa não é do alimento, a culpa é da pessoa que precisa de corrigir o organismo dela. Então, assim, você vai falar assim, Nutri, existe algum alimento que é tão ruim assim? Não, via de regra, não. Tá? Se você tiver uma condição saudável, favorável para você conseguir metabolizar aquele alimento. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa está numa condição não favorável, então aquele alimento naquele momento não é o ideal. Não é que ela nunca vai comer. Se ela tiver com esse organismo corrigido, se ela tiver com esses padrões de normalidade todos ajustados dentro do programa que é o que a gente faz, se ela tiver com um metabolismo mais ativo, se ela tiver recuperado carência, se ela tiver dormindo, quer dizer, N fatores que a gente corrige, esse doce ajustado dentro da sua rotina, da sua prescrição do exercício físico e da dieta, não tem problema nenhum. Então, eu sempre falo que a culpa não é do alimento. Muitas vezes, a culpa é do indivíduo que está numa condição ruim, que tem que tratar. Então, a metodologia, ela trata lá a raiz do problema. E aí vai ter o dia do doce, vai ter o dia do sorvete, vai ter o dia, suponhamos, do pão. Então, não desmistificar essa história de que é tudo proibido, né? Porque a nutrição chegou numa leitura que sem lactose, sem sacarose, sem glúten, sem isso, sem aquilo. O que acontece? Não precisa disso, a não ser que a pessoa realmente tenha algum processo de desabsorção, alguma sensibilidade, algum fator alergênico que justifique. Fora isso, o que acontece é que nós estamos numa condição não favorável para metabolizar aquele alimento. Então, corrigiu esse organismo, eu falo que Deus é perfeito. A nossa máquina é perfeita. O problema é que a gente está fazendo muita coisa errada. Fez um ajuste, corrigiu, a pessoa teve um processo educativo, ela entendeu essas correções, ela entendeu que tem o dia da fruta, tem o dia da verdura, tem as correções, as quantidades certas, né? Tem as porções, tem o dia da cerveja, se gosta, tem o dia do doce, se gosta. Se isso estiver ajustado, isso não vai gerar nenhum problema. Então, o que precisa é de corrigir o organismo. Eu falo muito isso. Corrigiu, a máquina anda, né? Que é o que a gente fala. E aí, pegando esse gancho aí... Eu ia falar isso. Tá, Marcele. Não, é que eu depois faço uma pergunta. Pode, vai lá. Pegando esse gancho aí que a Luda contou e que, de fato, é muito importante, como corrigir a máquina, que é o nosso corpo, né? Assim, como toda máquina no mundo, se algo não está funcionando direito, o resultado daquela máquina vai vir com problema, vai causar transtorno. Seja um celular que não está funcionando bem, um computador, uma batedeira, uma máquina de costura, um motor de um carro. E assim é o nosso corpo. Nosso corpo é a maior máquina que existe. Se algo não está funcionando dentro da nossa máquina, dentro do nosso corpo, as reações vão vir, porque nada no nosso corpo é solto. Então, a partir daí
que as coisas, as consequências vão vindo numa bola de neve. E uma das principais é o acúmulo de gordura. E até que se torna uma doença crônica, como já é a classificação da obesidade. Então, a gente tem que identificar o que está funcionando de errado naquele organismo para a gente corrigir. É corrigir a raiz do problema. Esse é o único caminho que vai fazer você perder gordura, tendo aquele conceito que a gente falou lá no início de emagrecimento real, sem ter o efeito sanfona. Porque você foi na causa do problema, você resolveu o problema. Se você resolve o problema acaba e você toca a sua vida com equilíbrio e moderação, que casa com o que a Nuta acabou de falar. Aí você vai estar apto, você vai estar preparado em termos de organismo para comer o doce, para tomar cervejinha, para ir no churrasco. Então, logo, teve aquele estímulo externo, o corpo se organiza e vida que segue, sem isso afetar a sua saúde física ou a sua autoestima. Porém, se os métodos que a pessoa escolher para emagrecer forem remediativos, forem de forma não saudáveis, o que vai acontecer? A raiz do problema não vai ser resolvida. É o tipo de coisa que vai atuar na consequência e não na causa. Então, a causa sempre vai estar ali. Se for no caso de um remédio, assim que a pessoa parar de tomar um remédio e parar de ter os efeitos do remédio para emagrecer entre aspas, porque remédio não emagrece, remédio perde peso, então logo você acaba com a ação daquele fármaco no organismo, aquele organismo vai se recuperar do que ele perdeu, do que ele foi obrigado a perder de forma errada, porque foi ação de fármaco, e vai também se recuperar dobrado, porque ele entende que o corpo tem que fazer uma supercompensação. E aí, resolveu o problema? Não. O que vem? Efeito sanfona. Uma outra questão, o jejum intermitente, que é tão saudável, para a maioria das pessoas, não é o caminho do emagrecimento. Por quê? A pessoa até fala assim, Marcele, você fala que jejum intermitente não emagrece, mas eu conheço fulano que fez e perdeu 10 quilos na balança. Ok, pode ter perdido 10 quilos na balança, sim. Mas lembra que a balança é o peso global? Você não sabe do que você perdeu. E essa mesma pessoa chega e fala, perdi peso com jejum intermitente, mas eu estou toda molenga, eu estou com a cara de doente. Por quê? Porque a grande perda desse período de jejum intermitente foi de massa muscular. E músculo é firme, a gordura é mole. A gordura ficou. E aí a pessoa volta ao estado normal. Ela sai do jejum intermitente. O que acontece? Efeito sanfona. Por quê? Porque a gordura sempre esteve ali. Né? Então, assim, são só 2 exemplos. A gente podia dar vários. Por que existe efeito sanfona? Porque o efeito sanfona vai vir toda vez que o emagrecimento for feito de forma errada. For feito de forma que esteja fora da ciência, fora da fisiologia humana. Então, o efeito sanfona, em todos os casos, ele vem por grande parte da própria pessoa. Às vezes, não é nem porque ela fez de maldade, é que ela não tem o conhecimento, ela não tem a orientação profissional de como perder a massa gorda e aprender, reorganizar o corpo para manter o seu resultado de forma saudável, de forma sólida. Então, esse é o grande vilão das pessoas, é perder peso de qualquer jeito, e aí o efeito sanfona vai vir. Por quê? Porque não resolveu a raiz do problema. Não resolveu aquilo que está fazendo acumular gordura na pessoa. Então, foi na consequência, não foi na causa. Enquanto a causa estiver ali, morando no organismo da pessoa, vai existir efeito sanfona. E por que aqui no nosso programa não tem o efeito sanfona? Porque a gente vai lá na raiz do problema. A gente resolve a raiz do problema e assim a pessoa se livra daquilo que até então ficava naquele círculo vicioso, como é o caso da Marinha aí. Marinha voltou para a vida dela, a Marinha voltou para a cervejinha dela, para as coisinhas que ela gosta de fazer e está aí, desde 2021, mantendo o resultado que a gente entregou para ela, levando a vida saudável. Porém, com um organismo organizado, com um organismo onde a gente resolveu a raiz do problema. Então, acho que de uma forma bem geral, esse é o grande causador do efeito sanfona. E tem coisas, né, Marcele, que você são tão básicas
para a gente pensar, a gente está falando de emagrecimento, né, sem efeito sanfona, mas hoje em dia, com essa vida extremamente corrida, eu acho que quem se permite fazer um exercício, um pilates, yoga, enfim, ainda se coloca assim, que bom que consegue. Mas tem coisas básicas do dia a dia que a gente não consegue fazer, tipo beber água. Você comenta até no seu Instagram, observar as suas fezes. Eu também tô aqui, ó. Essa menina não deixa, ela fala o tempo inteiro pra gente beber água. Peraí. E é isso. E tem coisas, né, tão assim, básicas, que em relação ao sono, que Marcele está sempre falando. Marcele, você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, mas rapidamente. Sobre esse beabá. Vou passar uma pincelada aí nos pilares do emagrecimento, que, digamos assim, é a estrutura do emagrecimento, né? Eu falei que emagrecer é fácil, é rápido e fácil, mas por que que é? Porque a gente vai corrigir o que a gente precisa. E vamos falar dos principais aqui. Primeira coisa que a gente tem que organizar é o condicionamento físico da pessoa. Não basta a pessoa só fazer o exercício e achar que tudo resolvido. Não é. Não é todo exercício que queima gordura. Para isso, existe uma intensidade certa para cada organismo, dentro de uma intensidade moderada, dentro de uma via que queima gordura para ter energia para aquele exercício. Primeiro ponto está aí. E tem gente que, às vezes, se mata na academia e fala, por que eu não estou emagrecendo? Porque está fazendo a intensidade errada. Está queimando músculo e acha que está queimando gordura. Então, assim, primeiro ponto é organizar. Botar a pessoa no exercício que queima gordura, que usa gordura como fonte de energia para aquele momento do exercício. E isso vai fazendo com que o condicionamento físico da pessoa aumente, elevando o tal do VO2 que nós temos. O V é volume, O2 é oxigênio. Todo ser humano precisa ter pelo menos 42 de VO2. VO2 é a capacidade que cada um de nós tem de captar o oxigênio no ar, fixar nos pulmões, transportar pela corrente sanguínea e usar nas funções. Vamos falar da função do emagrecimento, a função de queima de gordura. Olha que dado incrível, Sheila. A André já está careca de saber, mas olha só. A gordura só queima na presença do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio suficiente dentro do meu organismo, a gordura vai queimar? Não vai. Então, o primeiro ponto está aí. A pessoa pode passar fome. Se ela não tiver o combustível para queimar gordura, nada vai acontecer. É igual você ir para o churrasco. Você leva carvão, você leva carne, você leva álcool, mas não leva o fósforo para ligar a queima de gordura. Da mesma forma, isso é necessário no processo de emagrecimento, tanto em termos de oxigênio quanto em termos da água. Já puxei a água para a gente falar. A hidratação é necessária. A hidratação é inegociável no processo de emagrecimento. Hidratar é diferente de beber água. Beber água é você ir lá beber água, não sabe quanto que você tem que beber água, e também é diferente do outro. E também é aquela coisa, fiquei o dia inteiro sem beber água. Lembrei, vai lá, vira aquele galão. Não vai hidratar, porque o corpo vai absorver aquela quantidade necessária para aquele momento e o excedente vai direto para a bexiga e vai virar urina. Então, é outro pilar, a gente tem que ajustar a quantidade de água. A água é o ingrediente do emagrecimento. A água para emagrecimento é o fermento para o bolo. Então, tem que ter. Uma outra questão é o intestino. Intestino, a gente postei até hoje lá um postzinho, né, de aspecto de fezes. As pessoas, né, Nutri, a gente fala demais isso. As pessoas acham que o intestino ruim é só aquele preto. Só que não. O intestino solto demais é o intestino regular. As duas pontas traduzem um intestino que não está funcionando de forma regular. E se ele não estiver corrigido, trava emagrecimento, porque tudo passa pelo intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Só para ter ideia, duas funções importantíssimas. O intestino processa toda a informação e é ele que manda ordem para o organismo fazer isso ou aquilo. O intestino vai mandar ordem para o organismo queimar gordura. Se ele não manda essa ordem, o organismo não sabe que tem que queimar gordura, ele fica lá de boa. Aí, coitado, aí vai jogar a culpa no metabolismo lento.
Não é bem por aí. E outra coisa é que o intestino produz cerca de 90% a 95% do hormônio serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Por que que é importante ter esse hormônio ok? Porque é esse hormônio que vai lá brigar com a sua ansiedade e com o seu estresse. Ele é o escudo. Se você não tem esse hormônio, ansiedade, estresse, vai estar livre, leve, solto no seu corpo, fazendo o que ele quiser. E sabe o que ele faz de pior? O estresse, a ansiedade, a irritabilidade. Altera o hormônio cortisol, que é um hormônio, não vou falar do cortisol agora a fundo, mas é um hormônio que, quando está alterado, ele bloqueia a queima de gordura. Então, já entendeu como é que isso já atrapalhou a queima de gordura só de eu não ter meu intestino ok? Por fim, não menos importante, a gente já falou do exercício que queima gordura, a gente já falou da alimentação que a Nutri falou com propriedade no início. Água falamos. O que é que falta? O sono restaurador. Não basta apenas fechar o olho, acordar amanhã. Esse período de sono tem que passar no sono profundo, no sono restaurador. Basicão. Okay. O sono é composto por 4 fases. N1, N2, N3, sono REM. Quando a pessoa dorme mal, quando a pessoa dorme no dia seguinte, ainda acorda cansada, significa que ela foi a N1, N2, N1, N2, rodou pequenininho. Se ela não roda grande, ela não chega aqui no N3 e é aqui que tudo acontece. É aqui a fase que os hormônios que queimam gordura despertam para ir trabalhar. É aqui que o hormônio que recupera a massa muscular vai trabalhar. Lembra? Se não recupera a massa muscular, se eu perco o músculo, eu ganho gordura. Então, é aqui que tudo acontece. Se você não chega aqui, isso não vai acontecer. E aí você não tem as funções para queima de gordura. E aqui, só para não ficar solto, que é o sono REM, responsável pela fixação da memória do aprendizado. Se eu não passo aqui, eu não lembro dos sonhos, ou se lembro do sonho, eu não lembro se tinha cores de tipo, caramba, eu estava com uma blusa azul de bolinha verde. E, além disso, se você não passa aqui, no dia seguinte, sua memória, sua falta de concentração estão ali presente. Aí você está o dia inteiro assim, gente, o que eu ia fazer? O que eu ia falar? Cadê o óculos que estava aqui? Aí vai ver, está na cabeça. Por quê? Porque não passou aqui. Aí a pessoa já desespera achando que está ficando com Alzheimer. E, na verdade, é a falta do sono restaurador. Então, esse somatório de fatores, que são os pilares do emagrecimento, é o que a gente entra de forma objetiva, corrigindo o organismo daquele cliente nosso, e por isso que o emagrecimento vem tão rápido e de forma saudável, porque a gente vai corrigindo a máquina, né? Então, aí foi só um compilado para o caminho. Sim. A partir do momento que você conserta isso tudo, não existe chance de efeito sanfona. Andréia, deixa eu te fazer uma perguntinha. Existe, assim, né, dentro do que você estudou e tudo mais, essa questão da última alimentação do dia? Porque tem uma coisa, né, que diz assim, você não pode comer à noite, por conta, enfim, que eu acho que, na verdade, eu acho que não faz bem. Mas isso atrapalha também a esse metabolismo, a esse programa? O que você pode me falar em relação a isso? De forma alguma. Depois eu queria até apontar umas coisas que a Marcela colocou, que eu acho que é importante, mas de forma alguma. Dentro do programa, as pessoas comem até 1 hora antes de dormir, tá? Só que essa pessoa, ela dorme cedo, a gente tem que pegar todo o ciclo circadiano. Então, todas as correções que a Marcela colocou, a gente considera também esse horário do dormir e do levantar-se, que é a alteração dos hormônios, principalmente a questão do cortisol e dos hormônios construtores. Então, teoricamente, quando eu falo, você vai comer até 1 hora antes de dormir, a pessoa não vai ficar parada até meia-noite. No máximo, até 10 horas, 9 horas, ela está dormindo. Então, ela vai fazer a última refeição por volta de 8h30, 9 horas no máximo. O problema não é esse. O problema é o que comer e como está distribuída essa alimentação ao longo do dia. Okay. Então, a diferença é essa. Então, assim, não adianta nada a pessoa tirar a última refeição da noite porque ela acha que ela vai engordar, mas a refeição até 4, 5 horas da tarde foi de alto valor calórico, alto índice glicêmico, foi toda descompensada, metabolicamente, falando, tirou um estresse muito grande para esse organismo. Então, esse organismo no sono, que teria que fazer toda a função de correção e reparo, ele não vai conseguir fazer, justamente vai estar com um nível de estresse muito alto. Então, assim, o que tem que entender é que isso tem que estar ajustado dentro da recomendação de cada um. Mas o fato é que, dentro da metodologia, as pessoas conseguem corrigir o sono e ela vai dormir realmente no horário mais cedo.
Só uma coisa que eu queria pontuar, olha, esse é meu passarinho, tá, gente? Só uma coisa que eu queria pontuar, tem alguém cantando aqui. É que todas essas correções que a Marcele fala em relação à questão, principalmente de não ter o efeito sanfona, que foi muito bem colocada, duas coisas que eu acho importante a gente reforçar, a questão do volume de oxigênio, que eu sempre falo assim muito para os nossos clientes, se a gente tem uma capacidade de oxigenação muito lenta no nosso organismo, né? Se a gente tem fábricas de produção muito baixa, automaticamente essa quantidade que você tem vai ser para suas funções fisiológicas. Não vai sobrar oxigênio para oxidar a gordura, e a gente sabe que a gente emagrece no processo de respiração, oxidação de gordura. Então, isso é importante as pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas comem pouco e não vão emagrecer, justamente porque tem um volume de oxigênio muito reduzido. Outra coisa que é importante também a gente relatar em relação à questão das correções são alguns marcadores nutricionais que também devem estar ajustados. Para a Marcele que relata em relação à questão principalmente da oxigenação desse organismo, a gente entende que principalmente a questão da hemoglobina ela é responsável por levar esse oxigênio. Então, quando a pessoa tem um quadro de uma deficiência, principalmente da questão do ferro, da B12, do ácido fólico, a gente tem que fazer essa reposição, porque senão esse carrinho de transportador não vai conseguir fazer. Então, ela dá o estímulo do exercício físico, mas não tem quem vai estar levando isso. Então, a gente precisa, de algumas vezes, fazer uma reposição nutricional específica de acordo com cada indivíduo. Então, por isso que eu quero que vocês entendam, tudo é muito casado, nada é solto. Para quando a pessoa chegar no resultado final, que passa por todo um processo de correção, para depois ter a recuperação da carência muscular e aumentar essa massa magra, para a gente aumentar esse metabolismo, para a gente conseguir ter uma estabilidade desse peso, essa pessoa já corrigiu todo esse organismo. Então, por isso que às vezes a Marcela ela prescreve uma coisa, a pessoa às vezes queria fazer, eu queria fazer musculação. Não, você não vai fazer musculação, você vai dormir primeiro. Dormiu? Então você vai fazer isso primeiro. Então, cada um tem uma etapa, cada um tem a sua condição de acordo com a avaliação física. E sempre ressaltar que na metodologia, a nutrição ela entra de acordo com a prescrição do exercício físico. Eu não prescrevo nada que o que a Marcela não me peça. Então, às vezes o pessoal me chama, Nutra, eu posso fazer isso? Não pode. Se você só vai fazer mudanças quando a Marcele te avalia e ela me passa o que tem que ser feito. Nutri. Então, a próxima etapa agora nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Em cima do que ela me fala, eu faço as correções da nutrição. Por isso que tem que entender, Marcele. Porque legal. Eu não consigo ver essa parte do exercício físico, que para mim é uma abordagem muito diferente, né? Eu sempre falava que eu achava que a nutrição era o X em relação à questão de emagrecimento, porque eu vim desse conhecimento, não que a nutrição não seja importante, não é isso que eu estou falando, porém eu comecei a enxergar várias coisas. Exemplo, uma delas que eu deixo sempre claro, eu não consigo fazer ninguém dormir nutricionalmente falando. Quem faz a pessoa dormir é o exercício físico. Então, é um dos pilares do processo de emagrecimento, é corrigir o sono. Mas você dá um grande empurrão nessa questão do sono, você dá um grande empurrão quando a gente identifica que a pessoa está difícil de dormir, aí a gente fala, poxa, vamos botar alimentos ricos em triptofano na refeição da noite, porque alimentos ricos em triptofano induzem a formação, aí só para a galera entender o que eu estou falando, né? Que tal de triptofano é esse? Então, já ia perguntar. Eu sei, eu já vi e já me antecipei. O triptofano é uma substância que vem em alguns alimentos específicos que ele induz a formação natural da melatonina, que é aquilo que as pessoas compram de forma sintética para melhorar a qualidade do sono. Então, assim, quem vai fazer a pessoa dormir melhor é o exercício físico, desde que, entenda, desde que feito dentro da intensidade certa para aquele organismo, de acordo com o que aquele organismo suporta naquele momento. E aí, a Nutri vem, como é tudo muito casado, ainda chega com esse empurrãozinho da alimentação, e aí a pessoa já começa a dormir melhor já nos primeiros 5, 6 dias de programa, né? Justamente. Então, muita gente não sabe. Também, né? Eu tô achando ótima essa conversa, porque assim, tá ficando muito mais claro para mim, realmente, que é o emagrecer sem sofrimento. Porque quando a gente pensa em emagrecer, a gente pensa em uma situação sofrida, onde a gente vai ter que abrir mão de várias coisas. E vocês estão me passando agora uma leveza em relação a esse programa de emagrecer. Tipo assim, nossa, cara, eu vou ficar, sabe, eu vou ficar bem. Além da questão estética, principalmente as mulheres não, os homens e as mulheres, né? Acho que tem essa coisa louca aí da questão estética, mas desse prazer em estar bem. E aí a estética é uma consequência. Eu tô sentindo isso. Sim, Sheila. Exatamente. Você tocou no ponto. Que bom que você teve
essa conclusão de tudo que a gente falou e tomara que todos tenham pego dessa forma, porque assim, aqui não é só emagrecimento, não é só um programa de emagrecimento, mas de transformação de vida. A gente vai restaurar aquela saúde como um todo? Sim. E a gente costuma dizer que o emagrecimento vem como bônus. Toda forma feita dentro da ciência, ela é leve, ela é sem sofrimento, ela é gerando prazer. E a pessoa começa a gostar de se cuidar. Já inúmeros casos já viraram para mim e falaram, Marcelo, você é um desafio para você, porque eu odeio fazer exercício. E quando eu falo com a pessoa, eu tento negociar com ela os dias que eu preciso para que ela treine na semana, é uma luta, porque ela quer me dar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e isso não gera mudança no corpo. Isso é a atividade física e eu preciso do exercício físico. Essa é uma outra questão, tá, gente? Porque existe uma enorme diferença entre um para o outro. Então, naquele momento, eu negociar algo que a pessoa já não gosta, que é o exercício, é difícil. E eu falo, olha, hoje você está me dando o mínimo que eu preciso, que são 5 dias na semana. Eu te garanto que antes de fechar essa fase, antes da gente reavaliar, você já vai estar me pedindo para botar treino extra final de semana. Aí a pessoa ri da minha cara e fala, você é doida. E aí, dito e feito. Porque a pessoa começa a entender que o que ela estava fazendo estava errado. Não é... O programa de emagrecimento nosso aqui, ele não passa fome, ele não tem treinamento exaustivo, acima de alta intensidade, porque isso não queima gordura. E a pessoa vai curtindo o processo, ela vai entendendo o porquê de cada coisa. A gente só não entra falando, faz isso. A gente fala, faz isso, porque isso faz isso traz isso muda isso corrige isso. Então, a pessoa, dia após dia, ela extrai do nosso acompanhamento, que é diário, é full time, uma informação que ela leva para a vida. E aquilo tudo começa a fazer sentido. Enquanto isso acontece, todos os dias na balança, ela vê resultado. Todos os dias no bem-estar, ela vê resultado. Todos os dias no sono, ela vê resultado. E ela começa a falar, poxa, era isso. Por que eu não descobri vocês antes? Porque até então eu estava fazendo tudo o contrário. Então, assim, é leveza, é saúde, é bem-estar. E é por isso que o nosso trabalho é totalmente diferente do que é visto aí com muita frequência. É leve, e o processo é feito sob medida, só para complementar, Sheila. E principalmente identificando as dificuldades e as necessidades de cada pessoa. Suporte psicológico, temos. A pessoa tem problema de motivação? A gente dá. Então, tudo que ela necessita durante o processo, ela tem. E aquilo passa a ser um outro mundo, uma outra vivência. E aí a coisa acontece. Porque não tem sofrimento, não tem esse estresse, né? E Marcele e Andréia, e esse tratamento, né, esse programa é online? Vocês atendem online? No seu caso, Marcele, presencial ou não? É tudo online? Sim. Agora eu vou dar um detalhe melhor. Isso, porque a gente está finalizando aqui. Passa muito rápido, a gente ainda teria muita coisa para falar, mas, né? E qualquer dia a gente volta. Olha como são os bastidores. Eu não quero prender muito minha Nutri, não, porque ela tem uma lista aí de 4 dietas para me entregar hoje. Hoje. Então eu falei, vamos lá, vamos dar um oi, vamos falar, galera, e qualquer coisa se estender, eu seguro e você vai, porque eu preciso hoje. Aí ela já está aí, ó. E aí, porque a gente tem esse comprometimento, né? A gente entrega, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, de noite. Tem dia que 3 horas da manhã não está botando dieta no grupo das pessoas e você não entende nada. Mas o nosso processo é esse. Então, assim... Isso que eu queria entender, para ficar claro para as pessoas. Certo. Se você não tiver nenhuma pergunta mais específica para a Nutri, deixa eu só ela fazer as considerações finais, ela sai e a gente fica aqui para eu tirar essas dúvidas aí agora. Tá bom? Tá certo, então. Ok, Andréia. Prazer te conhecer. Gostei muito. Né? Muito rápido, mas, assim, ótimas contribuições aqui. Nossa, excelente. Inclusive, eu vou salvar... Uau, ó que barulho. Nossa. Eu vou salvar esse vídeo, se tudo der certo. Então, eu falo com as pessoas para seguirem, né? A Andréia Leão Nutri, que é o Instagram dela. O meu Na Rede com Sheila, com SCH, e o da Marcele, que é Marcele com 2 L's, FK.
Só para o pessoal que de repente vai assistir depois, a gente vai marcar, obviamente, mas não deixar de seguir essas meninas, porque tem dicas muito legais lá, e aí, quem sabe, né, o pessoal se anima, eu inclusive, né? Ainda bem que eu tô de pretinho, ó, só para disfarçar aqui, né? Mas, gente, eu primeiro queria agradecer a Marcela, que é uma parceira, que é minha irmã, já eu falo que é irmã de alma, né, que a gente tem, que Deus coloca. A metodologia da Galo Personal, que é um presente de Deus na nossa vida em relação à questão do bem que a gente pode estar proporcionando, igual você falou, a estética é a consequência de todas as correções. A nossa família é uma família gigante, nosso trabalho todo é online, você vê, eu estou em Goiânia. E agradecer a oportunidade de estar aqui. As pessoas que quiserem estar tendo curiosidade, entra na minha página, entra da Marcela, entra na página do professor, que é da Galo. E o que a gente puder estar ajudando, que puder estar contribuindo, a gente vai contribuir, tá? Realmente, eu falo que meu dia aqui é muito corrido, porque eu faço muita coisa online à noite, quando eu chego. E aí, senão o pessoal pega meu pé, né, Marcela? Eu tenho que fazer as correções, mas primeiro, fazer as dietas, na verdade. Mas primeiro eu quero agradecer muito ao convite. Vamos marcar outras lives, entendeu? Eu acho que, assim, é uma abordagem tão gigantesca, eu acho que é tanta coisa que a gente tem que passar. E lá no começo da live você falou que muitas vezes a culpa é da pessoa. Na verdade é que a gente não tem informação. Então essas informações não chegam. Na maioria das pessoas, a população é muito carente disso. Então muitas das vezes você acredita naquilo que as pessoas te falam e muitas vezes são profissionais que passam como se aquilo fosse um milagre, como se aquilo fosse uma correção. E a gente entende que não é dessa forma. É o simples, eu falo que sempre o simples é o que dá resultado. Então, a gente trabalha justamente isso. As dietas, elas são extremamente tranquilas de serem feitas, no aspecto de adesão, né? Não é nada difícil, não é nada caro, não é nada que as pessoas não tenham, não são formas milagrosas, não existe isso. Todo o corpo ele vai passar pelo processo de correção. Os exercícios eles podem ser feitos na academia, eles podem ser feitos em casa, eles podem ser feitos na rua, não necessariamente você tem que sair. Então, eu acho que a metodologia ela vem nessa abordagem onde a gente consegue fazer as correções de toda a individualidade de cada indivíduo, né? Eu falo que é bem personalizado, é bem particular, dentro de cada um. Então, tem gente que às vezes não pode ir para a academia, mas é feito em casa. Quem pode, a gente pode estar ajustando. Da mesma forma do trabalho, André, eu posso levar, não posso, o que é mais fácil? A gente faz esses ajustes nutricionais também de acordo com a prescrição do exercício físico. Então, é isso, agradecer. Então, eu vou dar uma saidinha aqui. Se precisar, pode deixar depois as perguntas, Marcelo. Depois a gente pode colocar uma caixinha e estar respondendo, quem tiver dúvidas. Tá ótimo. Gratidão, boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Bom trabalho. Amém. Até já, André. Até já. Amém, amiga. Fica com Deus. Tchau. Inclusive, Sheila, você falou aí da questão que vai deixar gravado. Sim. Não além de deixar gravado, bota a gente como colaborador, que aí a gente consegue trazer essa live para dentro dos nossos perfis também. Sim, eu vou tentar aqui. Tá. Espero que dê certo. A última que eu fiz eu não consegui, não, mas eu vou tentar aqui. É na hora mesmo de salvar, não sei por que não apareceu para mim colaborador. Mas hoje a conexão tá legal, eu acho que eu consigo. Não, vai dar certo. Né? Então, vamos nos despedindo, Marcele. Ela já disse que esse programa, então, é online, né? Toda a informação que vocês fazem é assim. Então, é seguir o Instagram para poder, e qualquer dúvida também, fazer contato direto. Marcele é uma que eu sei que está sempre presente nas redes sociais. Inclusive, a próxima live, a gente vai falar muito desses produtos na internet. Então, assim, dia 17 tem outra live bacana aqui. E aí, quer mais alguma consideração? Você falou que no finalzinho tinha anotado alguma coisinha para falar. Então, eu já falei pro pessoal, fica até o final que eu vou falar. Mas sim, o programa é todo online. Hoje o online é o que a gente tem de mais moderno dentro de um processo de emagrecimento, porque o online é o único meio que nos permite acompanhar o nosso cliente de forma inteiriça, de forma integrada, no full time, todos os dias, o dia inteiro. Só o online permite esse trabalho, e esse trabalho é a garantia de que o resultado vai acontecer, porque o tempo todo a gente sabe como está funcionando aquele organismo, a necessidade para aquele organismo, e assim a gente está ali em tempo real para o ajuste ser naquele momento que o organismo necessitou. Há um exemplo, o intestino travou 3 dias, já, 3 dias travado. No outro entra com a medida de emergência para desativar aquilo. A pessoa não dormiu bem,
Então, no dia seguinte, eu tenho que chegar lá e ajustar a intensidade dela para não aumentar ainda mais o cortisol daquele corpo que já veio estressado por não ter dormido bem. Então, assim, só online permite isso. Então, assim, no online a gente fala, não é o sentido de, vou marcar a hora, eu vou fazer aula, você vai me acompanhar. Não é nenhum tipo de aplicativo, é algo infinitamente maior e melhor do que isso nesse sentido. Então, assim, é o único caminho que permite que a gente esteja colado no nosso cliente o dia inteiro, com exceção do período que a gente dorme, porque a gente tem que ter um sono restaurador para chegar naquela fase N3, lembra? Então, assim, com essa exceção, todo instante a gente está ali atuante e é só online que permite isso. A avaliação é online, todo o trabalho é online, o treino é adaptável para qualquer lugar que a pessoa precisa fazer, porque o organismo hoje não sabe se... O seu corpo não vai saber se você está fazendo exercício na academia, em casa ou ao ar livre. O que o seu corpo entende é aquele estímulo que eu coloquei sobre ele, dentro daquele tempo específico, dentro daquela intensidade específica. Ele entende de estímulo, e tem não de local. O mesmo da vida corrida. Às vezes o seu trabalho é viajando. E aí, eu não vou emagrecer porque eu estou viajando. Eu preciso me adaptar, né? A minha vida mesmo, ela é muito louca. Então, assim, pode ser que eu esteja aqui, daqui a pouco eu já não estou. E aí você passa por aeroporto e viaja. E o que que você come? Então, assim, lidar com as suas marmitinhas, né? Então, é isso também. Essa questão da viagem, a gente está o tempo todo fora, a gente está sempre o tempo todo em congresso, a gente está o tempo todo... A gente não pode esperar estar no local adequado, segundo o que eu penso para poder fazer o exercício. Não, o treino é adaptável. Se eu vou viajar, eu caminho onde precisar, eu só preciso ter a orientação certa. Sim. Preciso fazer um treino de força, o mini band, hoje a academia do momento é o mini band, você trabalha a força do seu corpo inteiro com elástico, que faz menos volume na mala do que o biquíni. Então, onde você vai, você leva a sua academia. Isso é fantástico. Mas, para ter essa orientação, o profissional tem que conhecer a fundo, né? E a grande verdade é que quando o cliente nos contrata, ele não quer a nossa companhia, ele não quer o acompanhante de treino, ele quer o resultado. E o resultado ele vai ter através do caminho da ciência que a gente entrega a ele, né? Então, é todo online, quem quiser aí pode me chamar. A gente sempre tem o cuidado de fazer, antes de qualquer coisa, uma consulta avaliativa gratuita para tirar as dúvidas das pessoas, para elas entenderem o processo e para a gente também entender qual o ponto de partida. Ou seja, Marcele, não tem mágica e não tem desculpa, né? Nenhuma. E aí você já tocou na palavra que eu guardei para o final. Então, vamos lá. O tema da nossa live foi assim, emagrecer sem efeito sanfona, como é isso? E aí, desde que a gente iniciou, a gente falou todo o processo, os pilares, dentro da ciência, dentro da fisiologia, dentro da questão de hábitos, dentro do dia a dia. Mas acontece que tem uma questão muito mais importante, que é o que vai trazer efeito colateral o tempo inteiro, que são as desculpas, que são as maneiras que a pessoa encontra de procrastinar. Então, não adianta a gente dar todo o suporte se a pessoa ficar arrumando desculpa. Hoje não vou porque o joelho está doendo. Hoje está chovendo. Hoje eu estou com sono. Hoje está muito quente. Hoje está muito frio. Meu gato subiu um telhado. Aí não tem jeito que dê jeito, né? Então, assim, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que falam que querem emagrecer, que realmente querem e fazem o que tem que fazer. E outro são as pessoas que apenas dizem que querem, mas ficam todos os dias arrumando desculpa para justificar a sua falta de comprometimento. E aí, essa desculpa vai trazer o efeito sanfona. Essa desculpa, na verdade, nem vai te emagrecer para você se dar o luxo de voltar ao efeito sanfona. Simplesmente você não vai conseguir nenhum resultado. E eu preciso falar isso, por isso que eu falei. O grande causador do efeito sanfona, o grande causador do seu não resultado, eu falei que eu ia falar no final. E é justamente esse. São as desculpas. Então, gente, entenda, de uma vez por todas. Se você está nessa condição, se você precisa reduzir seu percentual de gordura, se você precisa sair da obesidade, se você precisa diminuir sua cintura porque você já está com resistência à insulina, colesterol alto, glicose alterada, gordura no fígado, faça o que precise ser feito e pare de adiar para amanhã, para depois de amanhã, porque não existe momento certo, ideal, perfeito. O que existe
é o seu comprometimento, é a sua motivação e, principalmente, é a importância que você dá para a sua saúde. Maravilha, Marcele! Gratidão! Nossa, rapidíssimo, mas assim, aprendi muito mais coisas e é foco, é foco. Assim, muito bom te conhecer, né? Participo lá das aulas de Pilates, me faz muito bem e acompanho esse seu trabalho aqui. Realmente, assim, agora conhecendo a Andréia também, cara, é incrível. Tem que casar, né? A coisa tem que estar juntinho. Muito legal, Exatamente. muito bacana. Gratidão a todos que passaram por aqui ao vivo. Eu pretendo quero conseguir aqui deixar tudo gravadinho, certinho. Então, as pessoas que assistirão depois, compartilhem esse conteúdo com quem você acha que o tema tem a ver e que pode se interessar. E pense nisso, né? Se amar, esse autocuidado, né? A minha chave para te chamar para aqui foi isso, assim, muito de pensar nesse autocuidado. Só a gente pode fazer por nós. Então, assim, ter isso muito em mente, o que a gente pode se cuidar, né? Ali no dia a dia. Marcele, gratidão por sua presença, Andréia também, tá? Um beijo. E a Eu que gente... agradeço. Foi um prazer trazer aí, a gente bater esse papo, vamos marcar outras vezes, tem muita coisa a ser falada ainda. E a mensagem final é essa que eu quero deixar. É tudo pela sua saúde, que é o seu bem maior. Ah, não tenho tempo porque tem que trabalhar. Ah, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Se hoje você não tem tempo para cuidar da sua saúde, fatalmente, daqui a pouco, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Parece cruel? Não, mas é a mais pura verdade. Então comece hoje, é pela sua saúde. Se sua saúde não estiver ok, nada mais no mundo vai estar. Nada mais na sua vida vai estar. Então pense, acima de tudo, que emagrecimento é uma questão de saúde. A boa forma, a estética vem como consequência, vem como bônus. E foi um prazer, adorei. E vamos voltar inúmeras vezes para a gente compartilhar a informação boa e orientar esse público aí que fica tão bombardeado de notícia e não sabe para onde ir, né? Exato. Então, estamos aí ao que dispor, conte sempre com a gente e agradeço já mais uma vez pela Nutri, né, tadinha? Já meio que expulsei ela daqui, botei ela para trabalhar. Quase isso, é verdade, verdade. Mas é a vida. Mas faz parte, a gente tem uma demanda para entregar agora, então a gente tem um comprometimento muito grande, mas a gente também não poderia deixar de vir aqui, porque foi incrível esse convite, foi maravilhoso, foi importante para a gente, e a gente volta mais vezes, tá bom, Sheila? Muito obrigada. E gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente, acompanhando, Gilvan, vários conhecidos que eu vi, mas o papo estava tão bom, gente, que eu não consegui nem comentar que vocês passaram por aqui. Mas é isso, qualquer dia, qualquer hora, a gente fala de novo, a gente entra aqui, tá? Um beijo, Marcele, boa noite. Bom trabalho, que ainda tem trabalho. Não, agora eu vou para os trabalhos agora. Eu vou sair primeiro, apertando no xizinho, aí você vai ficar sozinha. Quando você estiver sozinha, fica mais fácil de você salvar esse conteúdo. Sim, vou esperar você sair. Vai lá. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite, gente. E é isso. Até qualquer dia, até qualquer hora. Quem quiser e puder, acompanha aí o Na Rede com Sheila, Sheila com SCH, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.